Histórias assombradas. Então, beleza. Meu nome é Fulana e todos os nomes aqui já foram trocados. Obrigada. Eu vou relatar a minha experiência envolvendo uma maledite. É um pouco extensa, sempre, mas vou tentar resumir ao máximo. Em meados de 2010, com 10 anos de casada e com uma filha de 4 anos, a minha família começou a atravessar um momento muito conturbado, entre crise financeira, filha doente e crise no casamento. Tudo começou quando meu marido perdeu o emprego. A renda caiu bastante e eu não estava trabalhando na época para cuidar da nossa filha. Eu não estava trabalhando para poder cuidar da nossa filha. É comum enfrentarmos uma crise no casamento quando passamos por uma crise financeira. Mas já havíamos passado por essa situação antes, só que dessa vez foi diferente. Comecei a me sentir perturbada. Deixa eu só parar o som aqui porque eu estou me escutando. Comecei a me sentir perturbada, como nunca havia sentido antes. Eu não sei explicar. Eu tinha uma forte sensação de que algo estava interferindo na minha vida. Uma energia negativa, carregada, que parecia dominar a minha mente. E mesmo eu tendo consciência disso, eu não conseguia ter controle. Surgiu em mim uma grande vontade de curtir a vida como solteira. Viver tudo que eu não havia vivido. Cheguei a pensar em me separar do meu marido, mas eu sabia que não havia motivo algum para isso. Ele sempre foi um excelente pai e marido. Eu o amava muito e não fazia sentido querer deixá-lo. Era um misto de sentimentos. Eu me perguntava por que eu desejava a separação se ele era o amor da minha vida. E nesse mesmo período conturbado, começaram a surgir outras situações incomuns que me alarmou. Ana, eu tenho certeza que Deus tem um grande propósito na vida da minha família, pois Ele usou pessoas que eu nem conhecia para me abordar e me enviar uma mensagem, ou me enviar mensagens. Ninguém além de mim e do meu marido sabia do que estávamos passando. Não tinha como essas pessoas saberem. O primeiro relato foi o seguinte: estava eu aguardando minha filha sair da escola, em frente ao portão da escola, quando de repente, do nada, a mãe de um aluno que também aguardava lá, que eu só conhecia de vista, nunca havíamos conversado antes, ela me chamou de canto e disse que Deus havia pedido para ela vir falar comigo. Que eu precisava ir a uma igreja e pedir para orarem por mim, e que era também para eu me fortalecer na fé, pois algo maligno estava interferindo no meu casamento. Eu fiquei assustada com aquilo, pois como ela poderia saber de tudo isso? Trocamos mais algumas palavras e ao me despedir percebi que ela se afastou como se não quisesse ser tocada, pois disse que conseguia ver o ser maligno ali do meu lado. Imagine como eu fiquei após essa revelação, né? Eu fiquei mais perturbada ainda e agora também com medo. Bom, procurei me fortalecer na fé e orando todos os dias. Não passou muito tempo e aconteceu uma segunda experiência. Eu fui fazer uma visita repentina a uma amiga num final de semana qualquer. Ela morava com seus pais, portanto, estavam todos em casa naquele dia. E também uma tia dela que eu nunca havia visto e que já estava de saída assim que cheguei. Estava lá, né? Bom, fui ao quarto dessa amiga e lá ficamos conversando sobre qualquer coisa, nada relevante. E assim pude perceber que a tia dela, que ainda não havia ido embora, ela ficava passando pela porta do quarto, que estava aberta, e olhava para mim. Passou novamente e entrou no quarto. Veio em minha direção e falou diretamente para mim: eu não posso ir embora sem antes falar com você. Deus está pedindo para eu falar com você. Ela é evangélica, daquelas que usam até saia longa e coque no cabelo, e começou a falar tudo o que estava acontecendo na minha vida detalhadamente. Nesse momento eu caí em prantos. E a minha amiga ali sem entender nada, pois eu não havia contado a ela dos meus problemas. A tia dela perguntou se poderia fazer uma oração por mim. Eu disse que sim, pois eu estava precisando daquilo.
E naquele momento, com imposição de mãos, ela orou por mim. Eu me senti muito aliviada, pois eu ainda não havia ido a nenhuma igreja procurar ajuda e necessitava demais daquela oração. Ela foi embora, deixou seu número de celular dizendo que eu poderia ligar para ela quando precisasse. E como se não bastasse estar passando por tudo aquilo, mais um problema desabou em nossas vidas. Nossa filha começou a apresentar um problema de saúde inexplicável. Do nada, o corpo dela começou a ter uns espasmos. Corremos com ela para o hospital e ali ela ficou internada por uns 4 dias. E da minha cidade... Ela ficou internada por uns 4 dias no hospital da minha cidade para ser investigado. E após vários exames não chegaram a nenhuma conclusão concreta. Mas ela foi encaminhada para um hospital em São Paulo para fazer triagem. Precisava, pois precisava ser melhor investigado por especialistas. O nosso chão se abriu. Eu e meu marido ficamos deprimidos com tantas informações negativas que os médicos nos davam. Ficamos deprimidos com tantas informações negativas que os médicos nos davam sobre o suposto problema de saúde da nossa filha. E foi ali, nesse momento de dor, em meio às orações, que eu e meu marido voltamos a nos unir mais do que nunca, na força do amor. Afinal, o nosso bem maior precisava de nós, a filha. Graças a Deus, nossa filha melhorou, mas precisou continuar com o tratamento. Não demorou muito e passei pela 3ª experiência. Estava eu numa festa em família e lá estavam também minha amiga, que vou chamar aqui de Cris, e sua mãe Maria, que é católica, sensitiva e vidente. Eu já a conhecia e sabia de suas experiências como sensitiva. Bom, estávamos sentadas conversando sobre a vida. Foi quando ela me contou que da última vez que havíamos nos visto, que foi num parque da cidade, não fazia muito tempo, nesse dia estávamos eu e meu marido caminhando quando de repente encontramos com ela, nos cumprimentamos, batemos um papo rápido e fomos embora. Então ela me disse que naquele momento viu que entre meu marido e eu havia uma entidade espiritual, que eu não gosto nem de falar o nome, que estava ali enviada por alguém com a intenção de nos separar. E que ela precisava me avisar daquilo, pois ficou preocupada conosco. Ela era a 3ª pessoa a me alertar sobre isso em tão pouco tempo. Comecei a chorar ali na festa mesmo e contei tudo que estava acontecendo. Disse que eu realmente andava me sentindo muito perturbada e que aquilo não era normal para mim. Perguntei a ela por que aquela entidade queria nos separar. E eu fiquei devastada, pois quem é que tanto queria o nosso mal? Eu não fazia mal a ninguém. Eu tratava todo mundo com muito carinho, com muito respeito. Eu não me intrometia na vida de ninguém. Eu não tinha nada que pudesse causar inveja, pois eu morava numa casa velha, eu tinha um carro velho. E ela respondeu que era minha felicidade que causava tanta inveja. Aí eu perguntei a ela se tinha como saber quem foi que me enviou tudo aquilo. E ela disse que poderia tentar descobrir, mas que não tinha certeza. Bem, passaram-se alguns dias depois dessa conversa, quando minha amiga Cris me ligou, relatando que a mãe dela descobriu. Ela disse que a mãe dela, antes de se deitar, orou por mim, pedindo a Deus que revelasse de onde vinha aquela perturbação. E ao dormir, sonhou. Sonhou que ela se via numa sala com a minha filha e que, de repente, eu entrei na sala toda nua. E todos ali, chocados, estranhando aquela situação, olhavam para mim e que atrás de mim surgiu uma outra mulher, também nua, porém sem face, mas que ao se virar, atrás da cabeça dela havia uma face tenebrosa. Nesse momento, Maria se assustou com aquela face do sonho e acordou assustada. E agora, acordada, começou a orar fortemente para Deus revelar o que significava aquele sonho e quem seria aquela mulher atrás de mim.
E foi quando ela teve a revelação. Apareceu a pessoa em questão e tudo que ela havia feito contra mim. Disse que a Maledite tinha muita inveja de mim e do meu casamento, que ela queria ser eu e ter tudo o que eu tinha, que o desejo dela era me ver separada e na lama e que também não gostava da minha filha. Gente do céu, que tipo de gente não gosta de uma criança? Maria disse que chegou a me ver do jeito que a Maledite me desejava, separada, muito magra, passando por dificuldades. E naquele momento, Maria começou a orar e a repreender tudo aquilo. E pediu para eu me afastar dela e não deixar que a minha filha tivesse contato com ela, pois ela poderia fazer algum mal. Sabe, Ana, eu fiquei muito mal ao saber de tudo aquilo. Eu chorei sozinha, mas me transformei numa leoa, pedindo a Deus para me dar forças para combater aquele mal. Mas peraí, quem que era a Maledite? Ela só falou Maledite, mas quem que era? Ela já tinha falado antes aqui quem era a Maledite? E eu não peguei? Era vizinha, amiga, prima, irmã, sogra? O que que era a Maledite? Fiquei curiosa, gente. Bom, e na noite seguinte, após a Maria ter revelado tudo aquilo, não é que ela, a Maria, coitada, passou por um sufoco? Apareceu de madrugada no quarto dela um ser horrível, um espírito maligno, muito bravo, querendo acertar as contas com ela por ela ter revelado tudo para mim. No quarto estava ela e a filha caçula. Ela pediu que a filha saísse e ali ela teve uma luta espiritual muito forte de repreensão e expulsão até que conseguiu se livrar daquilo graças a Deus. A partir dessa revelação, pude ir ligando os pontos e percebendo que os comportamentos da Maledite agora faziam todo sentido para mim. E eu nem percebia, pois eu tinha muito carinho e empatia por ela. E ela, que parecia tão frágil, na verdade era uma cobra da pior espécie. A Maledite em questão, agora ela explica, a Maledite em questão era minha concunhada, que morava bem próximo de mim, uma pessoa muito infeliz. Ela vivia chorando pelos cantos, com depressão pela vida que vivia. Eu não podia encontrar com ela e perguntar como ela estava, que ela desabava a chorar, dizendo que estava com depressão e se lamentava sobre as coisas da vida dela, e eu com pena, sempre disposta a ouvi-la e ajudá-la. Eu tinha um carinho imenso por ela. Cega que fui. Pois é, a gente tenta ajudar, a gente tenta fazer essas coisas para a pessoa que a gente fica com pena e a pessoa vai lá e carca na nossa vida, né? Mas depois da revelação, fui me afastando e evitando contato com ela. Principalmente a minha filha, eu queria que ficasse bem longe dela. E assim eu fui orando, repreendendo, pedindo a Deus para que ela seguisse a vida dela sem olhar para a minha, que tudo que ela me desejasse voltasse para ela, de bom ou de ruim, que voltasse para ela, que Deus tivesse piedade também, mesmo que dentro de mim eu estivesse muito magoada. E assim eu fui me afastando, já que eu não poderia falar tudo que eu sabia, né? Pois como que eu ia provar alguma coisa? Eu poderia ser taxada de maluca pela família e de mentirosa, né? E assim eu consegui arrumar um argumento, já que a filha dela e a minha, que eram primas, se estranhavam muito, brigavam muito, que chegava a deixar essa minha cunhada muito incomodada, pois ela sequer conseguia entender que crianças nessa idade brigam mesmo. Hoje eu consigo perceber que esse comportamento das crianças, que era um pouco fora do normal, já mostrava indícios de que algo estava errado. Era perceptível que a Maledite não gostava da minha filha. Pelo olhar, ela demonstrava isso. Deus sabia de todas as coisas. E o tempo foi passando, outras coisas foram acontecendo que eu não posso relatar aqui, mas não demorou muito para tudo que ela havia me desejado ir voltando, feito cavalo de Troia contra ela.
As finanças deles foram por água abaixo, o marido começou a traí-la com frequência, ela se afundava cada vez mais em dívidas e na depressão. O comércio que eles tinham foi falindo e, para piorar, chegaram a perder um dinheirão em um golpe que sofreram. Depois de mais um tempo, o casamento deles, que ali já não estava nada bom, chegou ao fim. E eu só vendo tudo aquilo de longe e pensando nas voltas que o mundo dá. Hoje meu cunhado mora com outra mulher que arrumou logo após a separação. Já a Maledite, desde então, mora sozinha com sua filha. Sabe, Ana, apesar de tudo que passamos, eu agradeço a Deus pela experiência, que por mais sofrida que tenha sido, nos ensinou e nos fortaleceu. Principalmente a mim, que sempre fui muito amiga e acolhedora com todos que passavam por minha vida. Hoje, não mais. Seleciono muito bem minhas amizades, quem frequenta a minha casa e quem permanece na minha vida. Nessa experiência, posso dizer que eu sofri sozinha, pois o meu marido era totalmente alheio. Ele não acreditava em nada do que eu havia relatado, do que eu relatei aqui. Ele achou que eu estava pirando e realmente eu quase pirei mesmo. Foi uma luta espiritual muito grande pela qual passei. Sofri sozinha, chorei calada, mas venci. E esse foi o meu relato. Obrigada pela oportunidade, Ana. Grande beijo a você e a sua família e que a gente tanto gosta. Fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. PQP, hein, gente? Eu falo, não precisa ter coisa, o povo tem inveja de qualquer coisa. Mas olha só, percebam que o que a inveja traz? A própria destruição do invejoso. Porque a outra pessoa ainda muitas vezes é ajudada, né? A pessoa que é do bem ali recebe os recados da espiritualidade e uma certa ajudinha aqui, ali, tudo, pum, se levanta, segue a vida, mas aquele que desejou o mal vai tomar no rabicó cedo ou tarde. Ou cedo e tarde. Não vale a pena, gente. Para e pensa. Cuida da sua vida. Digo assim, olhe para si, se preocupe com você, com o seu. Esquece o vizinho, esquece a grama do lado, né? A grama do lado é sempre mais verde. Não. Se você tiver esse pensamento e ficar olhando para os lados, você vai só se estrupiar, ficar se achando que, ai, o meu é o pior, ai, o meu queria aquele e não sei o quê. Então, nunca deseje o mal. Pior ainda, tipo, tem aquela pessoa que quer e tem aquela pessoa que quer o do outro e quer destruir o outro, achando que o outro sendo destruído, ele vai tomar o lugar, sei lá. Olha, espero que aprendam ouvindo alguns relatos aqui. E também perceber quando alguém está... Não, dura que a gente não percebe, né? Você fala, gente, essa pessoa me fez macumba? Você nem imaginava? Com cunhado... Peraí, com cunhado... Então, ela era esposa do cunhado dela. Entendi, peraí. Ah, entendi. Por exemplo, a irmã do Mateus é minha cunhada. Agora, o rapaz que ela casar, esse rapaz será meu concunhado. Entendeu? Deixa eu dar aqui os últimos beijinhos pra vocês. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.